Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, mas estou na Felicidade Clandestina. Hoje eu vou trazer para vocês uma resenha de Amigo Imaginário do Steven Chbosky. O Steven Chbosky, ele é o autor de Vontade de Ser Invisível, né? Um livro que já lançou tem um tempo. Eu gostei bastante do livro, mas não se tornou um dos meus favoritos. E eu vi que esse livro seria bem diferente, assim, no livro do autor. É interessante que o autor também participou da montagem do filme, né? Ele é cineasta também, então ele participou da montagem do filme das Vantagens de Ser Invisível. E eu achei bem interessante isso, porque esse livro tem uma pegada muito cinematográfica, muito visual, né? Parece que ele foi escrito para estar no cinema, e eu já tô contando aí que vai vir uma adaptação para ele. Esse é um livro que ele mistura muitos gêneros, né? Ele tem um pouquinho de thriller, um pouquinho de fantasia. A gente fica na dúvida, né, se é fantasia, se não é, mas eu acho que no fim das contas é sim. Tem aquele suspense e eu acho que dá pra gente dizer que tem um pouquinho de terror também. Eu achei engraçado que esse livro ele me lembrou uma mistureba. Primeiro que assim, quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, parece um livro do Stephen King, parece que eu tô lendo do Stephen King. A forma de narrar, de contar a história, sabe, de focar no desenvolvimento dos personagens bastante e tudo mais, eu achei bem parecido com o King. E aí, assim, eu acho que o fato de que a gente tem umas crianças aqui e tal, me remeteu muito ao It, a coisa. Só que não só isso, como também me remeteu um pouco ao Neil Gaiman, né? Mais especificamente a Coraline. Eu acho que tem uma coisa, assim, bem fantástica nesse livro que parece com esses universos que o Neil Gaiman cria. Então parece uma mistureba, assim, de Neil Gaiman com Stephen King. O autor até fala aqui, né, no final dos agradecimentos, que ele agradece a Emma Watson, que inspirou o fim do livro, né, no 7 Dias de Vontade de Ser Invisível, e do Stephen King, que inspirou tudo mais. E fica bem, assim, óbvio, a inspiração dele. E esse é um caso, assim, que eu queria comentar, porque eu não gosto muito de alguns livros da C.J. Tudor, que são inspirados no Stephen King. Esse é um caso em que ele pega o estilo de escrita e tal do King, essa ambientação com crianças, mas ele faz uma coisa bem única, bem dele mesmo, que foge das histórias, dos escopos das histórias do King. Então eu gostei dessa parte, assim, acho que como inspiração funcionou pra mim. Eu acho que C.J. Tudor pra mim não funciona tanto, porque ela, ao invés de se inspirar, ela chupa as histórias, né? E aí eu acho até um pouco cópia, sei lá, mas uma cópia inferior. E nesse caso aqui não, eu senti mesmo como uma inspiração. Gente, esse é um livro muito bizarro e muito viajado, eu acho, assim. Eu não sei até hoje se eu gostei ou se eu não gostei do livro. Eu vou levantar esses aspectos com vocês um pouquinho mais pra frente. Mas o fato é que é uma leitura muito ágil, né? Eu li em menos de uma semana e são, sei lá, 700 páginas. Deixa eu ver aqui certinho pra dizer pra vocês. 767, então quase 800 páginas, né? É bem grossinho, mas a leitura é muito ágil. Ele tem vários cliffhangers, assim, sabe? Você vai lendo, o capítulo termina já com uma pedida pro próximo e você não consegue largar. Então isso eu achei bem legal. Indo um pouquinho para a história, eu queria dizer que a gente começa com um personagem chamado David Olson. Ele está indo numa empreitada dele, que ele quer chegar num determinado lugar. A gente está ali de noite, numa ambientação assim um pouco sinistra, vendo que ele está sendo um pouco perseguido, mas a gente não entende direito o porquê. Mas a gente vê que tem algo de sobrenatural na descrição dele. E aí, essa primeira parte, ela corta e vai 50 anos no futuro. E a gente vê a Kate, que é a mãe do Christopher, que é um garotinho de uns 7 anos, eu não sei porque eu esqueci de anotar e já tem um tempo que eu li esse livro. Mas a gente vê eles fugindo de casa, né? Fugindo do padrasto do Christopher. Essa fuga ela leva a Kate e o Christopher para uma cidadezinha da Pensilvânia chamada Mill Grove. E lá a gente acompanha o Chris chegando numa nova escola e tal, e ele mostra muitas dificuldades assim no aprendizado, sabe? Misturas de letras, dificuldades com contas, assim. E isso, apesar de não ser dito com clareza no livro, né, de não ser específico, mostra muito pra gente que poderia ser uma dislexia do Christopher. Um dia, depois da escola, né, ele tá esperando a mãe dele chegar para buscar ele, e ele vê uma nuvem que tem formato de rosto. E essa nuvem parece piscar assim pra ele, sabe? Aí ele fica achando que a nuvem tá querendo se comunicar com ele.
E ele acha isso muito surreal, mas ao mesmo tempo ele vai tentar uma comunicação, tentar provar que a nuvem de fato está tentando se comunicar, né? Ela fala, pisca o olho tal, faz chover. E a nuvem de fato vai fazendo tudo isso que ele fala. E aí, em determinado momento, a nuvem começa a ir para um determinado lugar. E ele segue a nuvem até chegar num bosque, né, que é um dos bosques da cidade. E nesse bosque, coisas estranhas acontecem quando essa nuvem leva ele para lá, né? Ele chega numa árvore e acontecem coisas esquisitas e ele fica desaparecido por 6 dias. Isso acontece logo no início do livro, né? Não é um spoiler, assim, eu acho que pra gente falar um pouquinho da história é preciso contar essa parte. Mas sim, eu vou falar o que aconteceu com ele, obviamente, mas ele volta e algumas coisas estão um pouco diferentes, né? Na escola ele começa a parecer ter facilidade, começa a entender como funciona a dinâmica de fazer contas. Parece que ele consegue ler assim, de forma muito ágil, entender o que ele está lendo sem ter as letras embaralhadas, como acontecia antigamente. E mais do que isso, ele parece perceber o que se passa na cabeça das pessoas, né? Ele tem impressões das dificuldades que as pessoas têm, das questões aí das pessoas, né? Quase como uma leitura de mentes. A polícia, então, vai perguntar pro Christopher se ele teve alguma ajuda para sair daquele bosque, né? E porque ele foi encontrado por uma menina que é uma das personagens que a gente acaba acompanhando também a história dela aqui no livro, mas que eu não vou me deter a ela porque é um personagem secundário. E senão esse vídeo vai ficar muito grande, porque já é um livro super enorme e eu tenho que dar conta de falar muita coisa aqui pra vocês. Mas então, a polícia pergunta se ele teve alguma ajuda para sair do bosque, né? Porque é um bosque grande, ele é uma criança. E ele fala que o moço bonzinho ajudou ele. E a polícia não entende, assim, tipo, procura pra caramba as descrições que ele dá desse moço bonzinho, mas não consegue encontrar ninguém. E eles acabam atribuindo esse moço bonzinho é uma imaginação mesmo do Christopher, tanto pela idade dele, né, que pode ser fantasiosa, mas como ele pode ter passado por uma desidratação, o fato do estresse, né, que ele passou quando ele estava perdido, podem ter feito ele trazer a imaginação à tona e ter feito uma figura protetora dele, né, que teria, enfim, o ajudado a escapar. Antes do sumiço do Christopher, ele só tinha um amigo na escola, né, que era um amigo que tinha certas dificuldades de ensino também. E quando ele volta, tudo fica muito diferente, porque ele é o cara que voltou de 6 dias desaparecido, né, o cara é ótimo, o garoto que voltou 6 dias desaparecido e tal, né. E aí todas as crianças estão querendo saber da experiência dele e tudo mais, e ele acaba fazendo novos amigos. E quando ele volta, ele tem um objetivo muito específico na cabeça, ele tem que construir uma casa na árvore. E nem ele sabe muito bem o porquê disso, né? Mas ele bota na cabeça que ele tem que construir essa casa na árvore. E isso é muito importante para a história. O fato dele ter feito esses novos amigos faz com que eles ajudem ele na construção, que ele é uma criança, ele não conseguiria construir sozinho essa casa na árvore, né? Então os amigos do Christopher acabam ajudando ele nessa construção. Muito importante, isso tem que ser feito antes do Natal, né? Então ele tem ali uma data limite que ele tem que fazer. Ele não sabe muito bem porquê disso, né? Como eu falei, mas isso tudo tá muito na cabeça dele de que tem que ser resolvido, de que tem que ser feito. Gente, o livro tem muitos plot twists e muitas vezes a gente acha que sabe tudo o que está acontecendo e para onde a história está indo, mas quando a gente vê tem uma virada de mesa que tira a gente daquele lugar seguro e leva a gente além, sabe? E isso eu achei bem legal. Mas acabou que teve uma dessas viradas de mesa no final ali do livro que eu achei um pouco desnecessária, né? Eu achei que não precisava ter. Uma coisinha que realmente não fez tanto sentido na conclusão não estraga toda uma construção, né? Eu acho que a construção do universo, dos personagens foi muito bem feita aqui no livro. Mas de fato, para eu gostar desse livro, para eu favoritar ele, isso me atrapalhou um pouco. Eu acho que eu não consegui fazer essa virada de mesa. É uma explicação que o autor acaba querendo dar que poderia ter ficado sem essa explicação, sabe? E isso me lembra muito, eu achei engraçado, né? Porque no início do livro, como eu falei pra vocês, eu parecia que estava lendo um livro do Stephen King. E quando ele deu essa estragadinha no final, também me lembrou o King, que dá umas estragadinhas nos finais, né? O It, por exemplo, tem umas coisas ali no final do It que me incomodam profundamente.
mas não consegue estragar o livro inteiro, que foi um livro que eu amei, sabe? Nesse caso aqui é um pouco parecido, eu gostei muito do livro, mas o final tem essa parte que me incomoda, mas ainda assim foi um livro que eu gostei, sabe? Um livro que foi uma boa experiência de leitura pra mim. Eu acho que, apesar dessa explicação, né, se não tivesse tido essa explicação, a mensagem que o autor queria passar ainda assim estaria ali, e teria sido muito mais interessante deixar pro leitor algumas conclusões, né? Eu gosto quando você não entrega tudo, quando, entendeu? Não dá de bandeja para o leitor. Eu gosto também de fazer o meu trabalho como leitora, de ter minha interpretação e de ter um fechamento que eu dou. E eu acho que quando ele entregou demais. Mas enfim, é o que eu falei pra vocês. Estraga um pouco, em parte, a minha experiência de leitura, mas não completamente. Continua sendo um livro que eu gostei. Gente, no mais é isso. Tentei falar um pouquinho rápido, não sei se ficou rápido demais, porque eu fiz um roteiro que ficou com 3 páginas, eu fiquei meio assustada, achando que ia ficar muito tempo aqui gravando esse vídeo, mas acabou que eu achei que fluiu um pouquinho mais rápido do que eu tinha imaginado. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha levantado pontos interessantes pra vocês e que de alguma forma eu tenha deixando com vocês aquela vontadezinha de experimentar essa leitura, né? Que eu achei bem diferente, achei bem legal, interessante de se fazer, assim, ver o Stephen Chbosky num universo totalmente novo, totalmente diferente do que ele tinha construído anteriormente. Então fica essa indicação pra vocês e me contem aqui embaixo se você já leu e se vocês gostaram, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo enorme, tchau, tchau!